Então, pessoal, o que são as antinomias principiológicas? A gente viu na aula passada que a gente tem a figura das antinomias legais, antinomias jurídicas. O que são antinomias? Alguém lembra? Eu acho que vocês já viram essa matéria em Direito Civil, não? Não, gente. Tá, gente, a antinomia é uma colisão de normas. É quando eu tenho duas normas que vão ali tratar da mesma matéria, do mesmo assunto, só que de maneira distinta. E daí, que norma que eu vou aplicar? Né? Essa primeira parte aqui do resuminho, eu vou pular ela, porque eu tirei ela do resumo da aula passada, né? Então a gente vai trabalhar com ela daqui a pouquinho. Quero que vocês desçam ali até a parte que eu falo, a teoria de Robert Alexy na solução da coalizão de normas principiológicas. Primeira coisa, quem é Robert Alexy? Esse nome é muito importante. Ele é um filósofo do direito contemporâneo, né? Ele é um alemão. Ele está vivo ainda, né? Ele é um senhorzinho já. Ano passado ele veio para o Brasil, deu palestras aí no Brasil afora. E ele é um dos filósofos, dos jusfilósofos, né? Filósofos do direito mais importantes da atualidade. Ele traz muitas contribuições. E daí, para que a gente compreenda o pensamento dele, primeiramente, eu quero saber se vocês já tiveram em filosofia a questão do justnaturalismo e do direito positivo e do positivismo jurídico, né? Vocês tiveram essas matérias já ou estão tendo em filosofia? Hein, pessoal? Não me deixem falando sozinha. Não tá tendo ainda? Mas vocês já ouviram falar. Gente, então, eu vou tentar dar uma explicadinha, mas assim, bem superficial, é uma matéria bem mais complexa do que eu vou explicar agora, mas apenas para que vocês consigam acompanhar esse pensamento, ok? O justnaturalismo, ele traz uma ideia de que o direito não seria algo posto, algo conquistado, seria algo inerente à própria existência do ser, né? Então nós, os seres humanos, né, teriam direitos, teriam o direito nasceria da própria existência humana, né? Da própria existência ali do ser. É óbvio que é muito mais complexo que isso, mas essa é a ideia geral, né? Existem aí muitas nuances, mas essa seria a ideia geral. Então, há uma existência do direito além das normas escritas. A norma escrita seria uma forma de você trazer isso à realidade, mas não se originaria ali. Enquanto o juspositivismo, ele fala que o direito ele nasce justamente com a normatização, né, a escrita, a regulamentação desse direito. E apenas aquela seria a fonte do direito, né? Enquanto o justnaturalismo ele fala que não, que mesmo que aquele direito não esteja escrito, ele existe e deve ser respeitado. Então, há essa dicotomia, né? Há esses dois lados, essa discussão, e um dos pontos altos da teoria do Robert Alexy é justamente falar que existe um terceiro caminho, né? Então, existe uma forma de interpretação que, para que você verifique o que é correto, o que é justo, né, o que é adequado do direito, você tem que ir além das ideias do justnaturalismo e do positivismo jurídico. Você teria que analisar, primeiramente, a legalidade a legalidade conforme o ordenamento, a eficácia social daquela norma e a correção material daquela norma. Então, como se analisar essa norma? Então, a partir dessa análise, você teria, então, o que é o conceito de correto. O resultado dessa análise seria o que é o conceito de correto, conforme a teoria de Robert Alexy. Então, ele vai além dessa ideia do que é apenas escrito ou do que é apenas natural, inerente à existência do ser.
Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. Ele traz essa junção, ele traz que o correto, o justo, ele é analisado a partir da análise da norma. E não pelo fato da norma existir, ela é correta. Ou pelo fato da existência, da própria existência do ser humano, há um direito inerente a essa existência. Ele vai além disso. Ele traz, então, uma necessidade de se interpretar aquela norma. Existem alguns momentos, gente, tá para cair a nossa ligação, então daqui a pouquinho eu vou ter que desligar e daí eu mando o link para vocês de novo, ok? São só 40 minutos aqui no Zoom. Então, existe em alguns momentos da relação jurídica esses princípios. Primeira coisa, né? O que são regras e o que são princípios? Aliás, antes disso, o que é norma e o que é lei? Vocês lembram disso? Vocês já viram? Tem alguma ideia? Alguém quer dar um chute aí? Não? Ninguém lembra o que é norma, o que é lei? Alguém já viu aí? E, e se eu der meio ponto de bônus? Alguém sabe me explicar o que é norma e o que é lei? Não, é agora, ó. Vou dar 5 segundos, senão vocês vão procurar na internet, ó. 2, 3. Perderam aí, meio ponto, gente. Gente, hã? Você quer. Qual que é a norma? Vamos ver. Isso. Que natural. Ah, mas agora eu quero que você me explique com as suas palavras. O que você. Então, gente, não, mas então você consegue me explicar rapidinho com as suas palavras? Tá bom, então, vou cobrar, viu? Aí o seu meio ponto vai ficar suspenso, então. É, Gente, a norma, ela tem, né? Pode cobrar, viu? Que o promessa é dívida. A norma, ela tem esse caráter. Muito bem, é isso mesmo, só que eu quero com a palavra de vocês. Mesmo que vocês chutem, tá, pessoal? Eu gosto que vocês participem, porque eu gosto de ver a percepção de vocês no primeiro contato com esses conceitos, tá? Então não tenham medo aí de não falar o conceito certinho. É muito melhor que vocês falem de acordo com o que vocês compreendam e consigam perceber como se chega nesse raciocínio do que vocês ficarem com medo de não falar nada. Essa aula aqui é uma aula para vocês participarem. Então, ok. A norma, então, elas são regras de conduta, né? Morais, jurídicas, culturais, sociais. Ela vai ter várias origens. Enquanto a lei uma regra de conduta jurídica, legal. Ela tem uma fonte, ela passa por um processo legislativo, ela tem um processo formal. Enquanto a norma, no geral, não. A lei seria uma forma de norma. A norma, quando a gente fala norma, nós temos vários tipos de norma. Nós temos normas sociais, nós temos normas, por exemplo, aqui no Brasil, se eu chegar em sala de aula e assoar meu nariz na frente de todo mundo, vocês vão achar estranho ou vocês vão achar comum? Se eu não for no banheiro assoar meu nariz. Hoje em dia, né, em qualquer lugar. Mas existem lugares, por exemplo, na França, é comum que você assoe o nariz na mesa de jantar, né? É uma regra que ali não há esse desconforto social. Já que no Brasil, se você fizer isso, vai gerar um desconforto. Então, seria uma norma social, uma norma de etiqueta. Não há escrito na lei que pode ou não pode fazer isso. É uma norma, então, criada ali pela relação entre as partes, né? Pela relação social. Já as leis não. Então, quando a gente fala no direito, a gente fala norma como um sinônimo de lei, mas norma tem essa ideia muito mais ampla, tá? Então, dentro das normas jurídicas, nós temos normas regras e normas princípios.
Quem sabe me falar qual a diferença entre regra e princípio? Isso está escrito no resumo, daí eu não vou poder dar meio ponto para vocês. Mas eu gostaria que alguém, se alguém já leu o resuminho, se quiser falar aqui, pode falar. Ai, gente, eu sinto saudade da aula presencial. Pelo menos eu sinto que vocês estão olhando para mim. É, Então, vamos. É normal que vocês não sabem, afinal estamos explicando aí, mas eu abro esse espaço para se vocês quiserem se manifestar. Então, olha só, a regra, elas são muito parecidas, tá? Então, a regra, ela vai ser um imperativo que vai definir, né, vai determinar uma conduta. Só que essa conduta que a regra vai determinar, ela tem que ser cumprida de maneira exata, né? Gente, tá acabando aqui nosso tempo. Eu vou parar a gravação